Ó, segunda-feira eu não esqueci, não. Obrigada. Obrigada por ter me lembrado, né? Comecei a minha aula e esqueci de fazer a minha gravação, mas ainda bem que deu tempo, vai dar tempo. Então, olha só, comecei a corrigindo já a primeira, que é a letra I, já está no chat para vocês, tá? E agora eu estou na letra J, né? Porque nós já fizemos a correção em aula passada. Estamos terminando as nossas correções do caderno. Ora ela falava demais, ora ficava calada. Se eu não gravo, os meus alunos não vão poder assistir a minha aula, né? Então, vai para vocês. Agora eu vou classificar. Primeira oração. Primeira oração. Olha só. Ora ela falava demais, ficava calada. Primeiro você fica calada quando você chega. Depois você começa a falar muito, a falar demais. Então, vamos classificar a primeira oração, tá? Primeira oração. Eu vou chamar de oração coordenada o quê? É oração coordenada sindética. Que joia! Sindética é o quê? Alternativa. Obrigada. Ai, essa turma participa tanto comigo lá na 81, também participam, mas assim, queria que todos participassem. Essa participa mais. Alternativa. Então, vamos lá. E a segunda oração? É a mesma coisa da primeira, professor. A mesma coisa, oração coordenada. Não. Não. E a sindética, você não vai me dar nenhuma, não? Toda oração tem que ter uma sindética. Cadê? Então a segunda. Então tá. Então, peraí. Oração coordenada, tá? Assindética. Ok. Foi. A segunda foi. Então, você encerrou a primeira questão aí? Encerramos a primeira? Não, tem a letra ou o número? A letra. Sim. Achei que era mais. Encerrou na J? Tem a K. Também dá, K. Troque de roupa rapidinho, pois está toda molhada. Deixa eu botar aqui. Rapidinho. Vírgula, não é isso? Por quê? Eu coloquei uma vírgula aí? Pois. Pois, mas eu coloquei, tá, coloquei. Pois está toda molhada. Deixa eu colocar logo a divisória da oração. Troque de roupa rapidinho. Pronto. Completei uma ideia. Pois está toda molhada. Então, vai para vocês a divisão. Se vocês não dividirem corretamente, vão errar a classificação das minhas orações, tá? Então, vamos lá. Primeira oração. Vamos colocar a primeira. Vou botar a primeira. Não estou conseguindo botar por quê? Primeira oração, eu vou chamar de oração coordenada assindética. Se não dividir corretamente, vamos errar todas as classificações. Barra. Agora, a segunda eu não sei classificar, alguém sabe? Eu vou escrever coordenada aqui. Coordenada sindética explicativa. Ai, que ótimo. Sindética explicativa. Obrigada por me dar a resposta. Pronto. Vamos ver se é mesmo. Isso. Um pois está antes do verbo da segunda oração. Então, é a nossa explicativa. Né? Ela tá uma fera, né, Caio? Ela tá gabaritando as orações, não é só ela, não. Quer ver outro que também sabe muito? Vou dizer aqui que está respondendo junto com ela. Deixa eu ver. Quem estava respondendo junto com ela é Fábio? Por voz assim fica difícil. Gustavo, então, anda com uma preguiça que não abre a boca. Pelo microfone fechado.
Vitor também. Ó, vamos lá. Continuando. Mas tudo bem, mas contanto que esteja aprendendo, né? Gustavo, vou mandar um recadinho para você agora ao vivo, hein, Gustavo? Eu quero que você... Já te pedi na primeira aula, vou te pedir de novo, Gustavo. É porque o vento está entrando aqui, eu tenho que fechar um pouquinho. Presta atenção, Gustavo. A caligrafia, meu amor. Eu preciso de uma caligrafia no capricho, não é só você, não. Tem vários alunos da 82 que tem que me caprichar na minha caligrafia. Como é que eu vou fazer a minha caligrafia? Eu vou corrigir minhas redações. Estou com dificuldade. Muita coisa para corrigir as minhas redações. E com isso as notas ficam baixas em redação, porque eu não consigo ler as redações nitidamente. E se eu não consigo ler o que está escrito, eu coloco texto confuso, texto ilegível, a nota é baixa. Porque eu não tenho como ficar traduzindo. Eu tenho várias provas para corrigir e o tempo é curto. Eu não tenho como ficar toda a vida tentando pedir a um ao outro para traduzir, eu não vou fazer isso. Quem tem que ler a prova sou eu. Então, eu não estou falando só para Gustavo, não. Eu tenho vários alunos que eu tinha que dar esse recado também na 81 e esqueci. Vamos prestar atenção na caligrafia. Eu tenho que ler as redações. Se eu não consigo ler as redações, as notas caem. A professora, mas aqui está dizendo, eu não sou obrigada a saber o que você diz que a palavra é essa, mas eu não vejo como essa palavra. Então, fica texto confuso, texto ilegível, a caligrafia fica péssima. Eu preciso de uma caligrafia nítida, à altura do 8º ano. Por favor, melhorem a caligrafia de vocês. Senão, vocês, não sou eu que vou prejudicar vocês, não, tá? A vida vai prejudicar vocês. E ninguém vai querer perder tempo. Hoje, eu ainda faço a correção. Eu boto pontuação, eu corrijo as palavras, eu marco, eu sublinho. Hoje em dia, corrigir redação não é isso. Corrigir redação é você ver a parte de coerência. Depois que você trabalhou a coerência, você viu que o aluno tem uma ideia e tem coerência, é que você parte para a segunda parte, que é a estética da folha, que é as concordâncias, que é a caligrafia. Mas para que eu veja que você tenha coerência, eu preciso ler. E se eu não consigo ler, fica difícil. Não é um aluno só, eu estou com vários alunos com o mesmo problema de caligrafia. Por favor, eu quero letra cursiva, e vocês fizeram a alfabetização, não fizeram com essa caligrafia. Não é para mudar agora. Se você quer mudar sua letra, você vai mudar depois de profissional, formado. É um direito seu. Agora no momento, ninguém vai conseguir chegar a lugar nenhum com essa letra. Estou falando em geral, tá? Vamos lá, Aninha. Me dá a próxima? Ou quem pode abrir o fone me dá a próxima? Vai me dar L. A palavra andorinha treme devagarinho e some em silêncio. Andorinha. Eu vou colocar tudo junto, mas eu sei que é um poeminha. Treme devagarinho e some em silêncio. Carinho e some em silêncio. Pronto. Vai aí a oração. Agora eu vou dividir logo, tá? A palavra andorinha treme devagarinho. Pronto, vou cortar logo. Cortei e some em silêncio. Então, eu estou mandando 2 orações para vocês. Primeira oração. Vamos lá. Primeira oração. Eu vou chamar de oração coordenada. Coordenado o quê? Assindética. Vai para vocês. E a segunda oração? Vou chamar de oração. É coordenada sindética aditiva. Coordenada sindética aditiva. Tá vendo como ela aprendeu fácil? Como ela aprendeu, todos podem aprender. Basta querer, né? Então, ela está colaborando, está participando, está me dando as orações,
Por quê? Porque eu não botei todas. Eu botei mais eu fui digitando para 8.2 e fui colocando. Mas muitas também lá eu não tinha colocado. Agora eu vou para a letra M. Acho que a M é a última, não é? É a última. Digita para mim. Poderiam participar do debate, mas a maioria não quis. Poderiam ou poderíamos? Poderiam Poderiam. participar do debate. Vírgula aí, mas a maioria, não é isso? A maioria. Isso. Ô, Aninha, depois do debate, poderia participar do debate, vírgula. Mas não tem mais aí, não. Seria a maioria, vírgula. Ou tem mais aí? Tem mais. Antes da maioria? Aham. Mas então digita a frase legal para mim, com pontuação, com tudo. Peraí. Poderia participar do debate, vírgula. Mas, vírgula. A maioria, vírgula. É isso? Não. Então digita para mim como é que eu botei. Poderiam participar do debate, vírgula, mas a maioria não quis. Tá, então não tem vírgula, foi direto. A maioria não quis. Por isso eu gosto de copiar as questões. Porque lá na 8.1 me deu essa oração, mas ele me deu separado a maioria. Mas eu acho que não era o mais, não. Eu acho que vinha depois um pois, alguma coisa assim. Vou ter que dar uma olhada, mas tá certo. Poderia participar do debate, é a primeira oração. Ok? Vou dividir aqui. Aqui eu não coloquei vírgula, então a segunda oração, mas a maioria não quis. Pronto, dividi. Agora eu vou colocar a resposta, vamos lá. Vocês vão botar comigo. A minha primeira oração, eu vou chamar de quê? Coordenada sindética. Foi um e-mail, não esperou nem eu bater, já saiu minha primeira oração errada. Primeiro eu vou colocar a oração, foi o que você me deu. Coordenada assindética. E a minha segunda oração, coordenada sindética, o quê? Adversativa. Sindética adversativa. Ok. Pronto. Acabou aí ou tenho mais na primeira? Acho que na primeira Não. acabou aí. Hã? Acabou. Agora me dá 2. Vamos ver se eu tenho Tá? 2. Tem. A 2 não é para vocês se é período simples ou período composto? É, período composto por coordenação. Diferenciar período composto por coordenação do período composto por subordinação. A primeira oração é o rapaz passará no vestibular? Não. Porque Então me eu dá. tinha um cisco no olho, não estava enxergando nada. Eu tinha um cisco no olho e não é isso? Isso. Estava enxergando nada, ok? Tá. E você quer saber se a 2, a letra A, é período simples? Simples não, porque eu vou ter período composto, né? Só se tiver uma oração, se eu coloquei uma oração só, vai ser oração absoluta, período simples. Mas no caso aqui, eu acho que eu não tenha colocado para confundir vocês, não. Eu só coloquei o período composto mesmo. Então, você tem porque eu tinha, tem um verbo ter aqui, ó, um cisco no olho, vou dividir a oração. Vou fazer toda a análise para poder ver o período certinho, tá? Porque eu tinha um cisco no olho. Pronto, eu não preciso da segunda oração. E não estava enxergando nada. Isso aí não vai me interessar. O cisco, eu não estou justificando, porque eu tinha, há um tempo atrás, um cisco e não podia enxergar naquela época. Então, porque eu tinha um cisco no olho, olha o verbo tinha aí, passado. E não estava enxergando. Como eu não preciso da segunda oração, a segunda oração não precisa da primeira, eu vou chamar de período composto, tá? Eu vou mandar isso aí para vocês e vou colocar aqui, ó, 2A. Eu vou chamar de período. Quando eu não preciso, eu tenho período o quê?
Vai, Aninha, sabe? Período composto por... Quando eu não preciso... Isso. Já que ninguém quer participar, pelo menos você está participando. Vamos lá. A2B. Por coordenação. Pode. Ah, tá. O acidente aconteceu porque a pista estava esburacada. Então, o acidente aconteceu porque a pista estava esburacada. Tá, então agora nós vamos dividir. Não é isso? Então vamos lá, tenho dois verbos, aconteceu e estava. Vou dividir aqui, quando completar a ideia, a primeira ideia. O acidente aconteceu, pronto. Vou dividir aqui. Porque a pista estava esburacada. Mais um verbo aqui, ó. Estava, aconteceu e estava. Então, nós vamos colocar a primeira oração, o acidente aconteceu. Precisa da segunda para eu entender, para que eu diga para você assim, olha só, o acidente aconteceu. Preciso da segunda? Não. Eu não preciso da segunda oração. Então, quando eu digo o acidente aconteceu, aconteceu, acabou. Não preciso porque a pista estava esburacada. Então, eu vou colocar como um período A2B. Quando eu não preciso da segunda oração, nem a segunda precisa da primeira, eu vou chamar de período composto por coordenação. Por coordenação. Pronto. Foi. Essa é a última? Não, ainda tem muito. Então vai ditando que eu vou Vai te dando. até cá. É? Então vamos lá, vamos ver se vai dar tempo de corrigir tudo em 10 minutos. Vamos lá. Pode me dar próxima. Fica sempre do mesmo tamanho, ainda que muito se corte. Espera aí. Fica sempre do mesmo tamanho. Não é isso? Ainda o quê? Ainda que muito se corte. Muito se corte. Olha só, presta atenção. Eu tenho dois verbos, fica e corte. Dois verbos. Só que eu vou ler a primeira oração, se ela não precisar da segunda, é coordenada. Se ela precisar, é subordinada. Fica sempre do mesmo tamanho. Aí eu vou perguntar para você, Ana, o que fica sempre do mesmo tamanho? Eu vou precisar de ajuda. Já que eu não sei o que é, mas eu vou querer saber o complemento da oração para saber se tem a resposta aqui para mim. Então, ainda que muito se corte. Então, eu vou cortar aqui a oração. Como eu preciso da segunda oração, porque eu preciso, eu estou curiosa, fica sempre do mesmo tamanho. Só isso? Mesmo que corte? Só isso é resposta? Lógico que não. Então, eu preciso de um complemento para completar a ideia da primeira oração. Então, eu vou chamar de um período, vou mandar para vocês aqui. Vou mandar aqui para vocês. Eu vou chamar a C, A2C, de período composto por subordinação. Se eu não precisar, eu chamo de coordenação. Se eu precisar, eu vou chamar de subordinação. Tá? Me dá a D, então. Doces e balas são saborosos, mas engordam. Doces e balas são saborosos. Não preciso mais nada, tá? Já me disse que eles são saborosos, acabou. Mas eu vou colocar uma barra aqui. Tem pontuação aí para mim? Deixa eu ver se eu tenho... Uma vírgula. Ah, tá. Peraí, uma vírgula, depois vem mais e engordam, não é isso? Engordam. Olha só, eu sei que eles são saborosos,
Deixa eu colocar um R aqui. São saborosos, eu sei que são. Agora, se engorda, se não engorda, se emagrece, eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada que eles são saborosos. Então, eu já tenho a ideia formada e completa na primeira oração. Não preciso da segunda. Então, doces e balas são saborosos, mas engorda. Então, eu vou dividir aqui. Vou dividir com barra. Se não dividir corretamente, a gente vai errar a questão. Não tem saída. É erro na certa. Eu vou chamar de período composto por coordenação. Ok? Vai para vocês. Período composto por coordenação. Agora eu tenho a 2E. Pode digitar para mim? A cidade do Rio de Janeiro será a capital esportiva do mundo e já está sendo preparada para esse fim, pois o governo tem um projeto de infraestrutura para o evento. Então, eu vou dividindo, tá? Eu vou colocar essa dividindo. A cidade do Rio de Janeiro será a capital esportiva do mundo. Primeira oração. Vou colocar a cidade, vamos ser rápido aqui, do Rio de Janeiro. Por acaso eu achei essa daqui. Será, mas a classificação é outra coisa. A capital esportiva, está indo legal. Cidade do Rio de Janeiro. Cidade do Rio. Aí, tá vendo? Saiu aqui, ó. Vou tirar. Do Rio, porque ela é grande. Do Rio de Janeiro será a capital esportiva do mundo. Vou dividir aí, tá? Completei a ideia. Ela é a capital, ela vai ser a capital esportiva do mundo, porque eu quero saber mais alguma coisa. Então, já sei até o período que é. Já tem até uma conjunção aí, ó. E, vamos ver, já está sendo, segunda oração, já está sendo preparada para esse fim. Pronto, não preciso de mais nada. Já completei a ideia da segunda. Vou botar uma barra. Vou para a terceira oração. Pois, olha um pois aí. Pois o governo, as frases foram dadas na aula passada, tem um projeto, tá, de infraestrutura para o evento. Bom, eu coloquei aspas, mas eu não coloquei no início. Já dividi. Olha só, onde tem barra foi a divisão, tá? Então, como eu preciso de uma oração, não preciso da outra, a cidade do Rio de Janeiro será a capital desportiva do mundo? Já me disse tudo. A segunda oração já está sendo preparada, quem? Já está sendo preparada para esse fim. O governo tem um projeto de infraestrutura para o evento. Cada um tem o seu caminho isolado, sozinho. Não precisa uma da outra. Então, eu tenho um período composto por coordenação. Então, vamos lá, uma oração dessa enorme. Poderia ter uma mistura de coordenada com subordinada? Poderia. Mas nesse caso aqui não tem. Tá? Toda ela, uma não precisa da outra. Então, é um período composto, tá, por subordinação. Ok? Não, e por subordinação, Regina, de novo, coordenação. Ok? Vai para vocês. Agora vamos lá, vamos até a K, né? 2F. Vamos ver se vai dar tempo. Vai dar sim. 2F. Qual é a próxima, Ninha? Se não fosse uma sósia, eu já estava morta. Se não fosse o quê?
Uma sósia. Sósia. Tem alguma pontuação depois de sósia? Não. Tem sim. É? E se não fosse uma sósia, vírgula, eu estaria morta. Não Uma tem? vírgula. Ah, bom. Eu estaria morta, porque não tem como eu falar a frase inteira sem uma pontuação. Se não fosse uma sósia, eu estaria morta. Eu estou explicando que se não tivesse uma sósia, uma pessoa igual a mim, eu já estaria, um exagero, né? Uma hipérbole morta. Então, eu vou dividir aqui, ó. Caso não fosse uma sósia, primeira oração. Aninha, olha só, presta atenção. Se não fosse uma sósia, vou parar por aí, tá? Porque tem um verbo, ó, se não fosse. Aqui, verbo ir, no caso aqui, se não fosse, nem é o verbo ir, né? E nós temos aqui, estaria, verbo estar. Nós temos fosse aqui, ó, verbo ser. Se não fosse é uma sósia, e nós temos conjugação parecida, o verbo ser e o verbo ir, mas aqui é o verbo ser. Se não fosse uma sósia, eu estaria morta. Eu não quero a segunda oração, se eu não fosse uma sósia. Só que eu preciso da segunda oração para completar a ideia da primeira. A forma correta seria, eu estaria morta, caso não fosse uma sósia. Se não fosse uma sósia. Então, este período, uma oração depende da outra. A oração principal está após a oração da conjunção. O se aí é uma conjunção. Então, aqui eu tenho um período composto por subordinação. Tá? A F, a 2F, é um período composto por subordinação. Foi para vocês. Professor. Oi. Eu tenho uma pergunta aqui, uma dúvida aqui. Pode. A frase, ela só tem duas orações se ela tiver vírgula? Repete. A frase, ela só tem duas orações se ela tiver vírgula? Se ela tiver vírgula? Não. Eu posso ter um período sem vírgula, com 2 ou mais verbos. Eu tenho que dividir e classificar minha oração. Não é só se tiver vírgula, não. Porque, olha só, muitas vezes você tem a oração e você não tem a vírgula. Mas uma oração não depende. Mas você tem que dividir. Se você coloca na divisão a ideia completa de um verbo, é onde você tem que dividir. Porque eu falei quando eu li aquela oração, eu falei, gente, tem que ter uma vírgula. Por quê? Porque ali você deu uma pausa para me dar a segunda oração. E a segunda oração teria que ser a primeira, mas ela veio após. Então, eu tenho que classificar de acordo com como ela veio. Então, quando eu disse assim, se não fosse uma sósia, eu dei uma pausa até na leitura. Então, eu preciso de uma pontuação aí na minha pausa. Eu estaria morta. E se eu não tivesse a vírgula, eu estaria morta se fosse uma sósia. Se eu invertesse, eu poderia tirar a vírgula. Eu estaria morta se fosse uma sósia. Daria a mesma classificação? Daria. Olha o C no meio da oração. Olha a minha conjunção integrante aí. Eu estaria morta caso não fosse uma sósia. Eu troquei por outra conjunção integrante, não, perdão, condicional. E a integrante é só Q e C. Q e C, mas é orações que vocês não vão trabalhar. São as orações substantivas, não vão trabalhar. Então, presta atenção. É só ano que vem. Eu tenho um C aí, que eu tenho um caso. Eu tenho uma condição, uma condicional aí. Então, quando eu digo assim para você, eu estaria morta caso não fosse uma sósia, é uma condição. Então, eu tenho uma sósia, senão eu estaria morta nesse momento. Mas eu troquei de posição. Eu botei a principal, que as orações subordinadas não é a sindética, são as principais. Eu coloquei após a oração classificada. Então, eu separei a fala com uma vírgula, para poder dar uma pausa.
Nesse caso aqui, não quer dizer que você, assim, professora, eu tenho que ter uma vírgula para ter uma outra oração? Não. Nem nas coordenadas, nem nas subordinadas, pelo amor de Deus. Tem algumas conjunções que pedem a pontuação porque é elemento explicativo. Por exemplo, o pois, quando ele é elemento explicativo, ele pede a pontuação, uma vírgula antes da explicação. Você fala o que você tem que falar e depois você explica. Então, você coloca entre pontuação. Quando você quer citar algo diferente, contrário, no caso das adversativas, você usa uma pontuação, uma vírgula para dividir as orações. Mas isso não quer dizer para você, isso eu vou deixar até do uso do mais para a próxima aula, mas isso não quer dizer que você tem que ter uma pontuação. Você não precisa. Eu posso classificar quantas orações você vai me dar. Muitas vezes, se eu conseguir ler interessa, eu não preciso de pontuação. Agora, se eu fizer uma quebra, uma inversão na oração, se eu tenho uma pausa para dar, se eu tenho um elemento explicativo, pede a pontuação, aí eu tenho que colocar, não tem jeito, tá? Não tem nada a ver com pontuação, né? Eu posso classificar uma oração até sem vírgula no meio, mas eu preciso ver se a oração pede vírgula, se a oração pede 2 pontos, se a oração pede ponto e vírgula, uma pausa maior. Isso depende do contexto que eu estou trabalhando. Tá? Então, vamos lá. E a G, quem vai me dar? A última? Que não vai dar para fazer até a G. Penúltima, né? Então, vamos lá, que aí eu fecho com... Tem mais 5. E então, vou deixar para a próxima aula, que já são meio-dia. Vai, me dá a G. Ele parou porque os corvos granaram de novo. Ele parou... Ó, um porquê. Repete para mim. Por quê? Ele parou porque os corvos grasnaram de novo. Porque os corvos granaram de novo. Quer dizer, é a fala, né? A linguagem foi dividida para vocês. Ó, ele parou. Ele parou. Eu posso ficar só ele parou? Porque os corvos granaram de novo. Esse porquê aí, eu quero saber se eu estou precisando por que ele parou, se eu quero saber se é uma causa ou se é uma explicação. Se eu precisar da segunda oração para entender a primeira, é uma coordenada. Se eu precisar uma da outra, é subordinada. Se eu não precisar para entender uma outra, é coordenada. Então, eu quero saber, ele parou. Aí você diz, ele parou. Aí você vai me perguntar, mas parou por quê, professora? Não entendi por que ele parou. Então, você precisa de ajuda. Então, eu preciso do restante da frase. Então, ele parou, e qual é o motivo? Qual a razão que ele parou? Porque os corvos granaram de novo. Então, eu tenho um período composto por subordinação. Eu tenho uma oração causal aí. Não tem coordenada explicativa. Eu tenho causal. É uma causa por que ele parou. E eu preciso do complemento para saber qual foi o motivo que ele parou. Então, eu tenho um período AG, tá? É um período, vou ficar nessa aqui hoje, composto por subordinação, ok? Composto por subordinação. Pronto. Vamos deixar a próxima, tá, Aninha? Vamos deixar a próxima para a próxima aula, que ainda tem bastante para a gente corrigir. Nós vamos fazer... Então, nós vamos fazer na próxima aula, porque eu também quero entrar em matéria nova no livro. Tá? Aí nós temos 2 tempos, vai ser mais prático. Tá? Fiquem com Deus, um beijo para vocês, bom final de semana. Se eu mandar um recadinho lá para vocês, é para vocês ir lá e pegar, lá na plataforma, lá pegar os exercícios de... Vou passar mais orações como revisão, não vou ficar só nessas não, tá? Porque depois a gente vai entrar também nas subordinadas, tá? Beijo para todos, bom final de semana, fiquem com Deus. E obrigada, Ana, por ter me ajudado, não só você. De nada, foi muito legal. Gabriel, não sei se foi João Pedro ou se foi Gabriel também que ajudou. Tá? Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Vamos para a sala esvaziar.